quero fazer uma pergunta para você. Já pisou na bola? Não precisa levantar a mão, não. Mas vai lá, isso aí não quer dizer nada, pode ser jogando bola, não é? Pisou na bola, jogando bola. Você sabe o que é essa expressão, eu pisei na bola? Pisou na bola, fez tudo errado. Não podia ter pisado, tropeçou, caiu. Eu queria perguntar a essa multidão que está aqui hoje, esse povão que está aqui. Eu queria saber você, porque esse culto aqui é o culto do avivamento da nossa igreja. Você é a espoleta que Deus está usando aqui. Então eu já vejo você cheio do Espírito Santo, eu vejo você andando em muita vitória, eu vejo você abençoando pessoas, eu vejo você vivendo uma vida muito feliz, muito cheio de Deus. Eu vejo você virando 10, eu vejo você abençoando sua família, seus amigos te agradecendo, falando, cara, você é uma coisa. Eu vejo isso na sua vida. Mas eu pergunto, você já pisou na bola? Mas já pisou na bola com alguém muito importante para você? Você já pisou na bola com alguém muito importante para você? Você já fez alguém que é muito querido, muito importante, até chorar da pisada de bola que você deu? Você já fez isso? Eu já fiz. Só eu, né, gente? Vocês são mal, né? Vocês são mal. Levanta essa mão muitas vezes aí, Rafael. Já, sua mulher já me falou. O que é isso? Rapaz. Não, aqui, ó, já pisou na bola aqui, ó. Já, todo mundo, né? Agora, você pisou na bola sem querer? Sem querer ou sem querer querendo? Eu já pisei na bola sem querer, mas eu confesso que eu já pisei na bola querendo. Agora, minha pergunta para você é, e por favor, tenta entrar, lembra de uma situação em que você pecou mesmo, fez uma coisa ruim, foi mal, com uma pessoa importante para você. Lembrou a situação? Agora eu quero perguntar não como ela se sentiu. Eu quero saber o seguinte, como você se sentiu? Como você se sentiu com o que você fez? Como que o nosso relacionamento com uma pessoa é afetado quando a gente percebe que pisou na bola com ela? Qual a nossa reação natural? Qual a nossa reação natural? Juliana me telefonou uma vez. Eu confesso a vocês, eu não sei porquê. Até hoje eu fico pensando, eu não sei porquê, mas ela me perguntou uma coisa e eu menti. Não era nada demais, mas eu menti uma idiotice. Eu menti que eu não tinha ido num determinado lugar e eu fui. Provavelmente era medo, provavelmente eu imaginava que ela não queria que eu fosse, mas eu, pastorzão, bacanão, casado, tudo bacana, as filhas lindas, né, esse cara sensacional, bacana, bonitão, lindão, fortão, como eu, menti para minha mulher, mas menti feio. Quando eu acabei de contar a mentira para ela, e tal, passou um pouquinho uma pessoa, né? Uma pessoa falou comigo, acabei encontrando, ela falou, você acredita que a Juliana me ligou agorinha aí? E tal, e sabe o que ela me perguntou? Tal. Achei meio estranho, mas ela estava perguntando se eu tinha ido lá ou não tinha ido lá. E ela me pegou na hora. Assim, sabe aquele negócio assim? Não dá para dizer que é do capeta, né? Mas deve ser de Deus mesmo. Porque na hora ela ficou sabendo, o Paulo mentiu para mim. Foi chegando a hora de eu ir para casa. Irmão, se eu tivesse um lugar para dormir, um banco de praça, uma casa de cachorro para dormir, eu preferia do que ir para casa. Eu sabia que minha mulher não ia fazer nada. Mas como é que eu ia encará-la? Como é que eu ia chegar lá se eu falei uma mentira para ela? Eu sei que você está com essa cara de espanto, porque você nunca falou uma mentira. E você pensa que o pastor que está aqui não mente, não é? Ou que ele não é gente, não é? Mas eu já fiz isso, do qual me envergonho, já me arrependi, e eu não minto, nunca mais menti para ela, eu nunca menti para ela, mas falei essa idiotice, foi uma experiência horrorosa. Mas sabe qual foi minha reação natural? Eu queria fugir dela. Eu não queria encontrá-la. A pessoa que eu mais amo, a pessoa que me abraça, que me dá comida, que me dá carinho, que me admira, eu não queria encontrar com ela. Você acredita nisso? Estou sendo aqui de uma franqueza rara. É só porque você está aqui na quinta-feira comigo.
Estou te dando esse privilégio de você falar assim, esse pastor é uma porcaria mesmo. E eu vou dizer, não, bota porcaria nisso. Eu sou o dobro disso aí. Não é? Mas eu tive, gente, minha reação natural, vergonha. Minha reação natural, intimidação. Minha reação natural, medo. Minha reação natural, me esconder. Agora eu quero que você pergunta para me responda e pensa comigo o seguinte. A Bíblia fala que nós somos os maiores pisador de bola que existe diante de Deus. A Bíblia fala, todos os homens pecam contra Deus, mentem, traem, magoam Deus praticamente todo dia. Agora a gente pensa que não acontece a mesma coisa, mas acontece exatamente. Deixa eu dizer para você, o nosso relacionamento com Deus é muito afetado e às vezes a gente já acostuma e não percebe isso, sabe por quê? Porque nós estamos com vergonha de Deus, com medo de voltar para casa, nós estamos com medo dele. Porque todos nós sabemos que nós pisamos na bola. Então a gente não tem coragem de agir livre com Deus. Agora imagina eu chegar em casa, sabendo, sem consertar nada, bater a mão na mesa e falar assim, cadê a comida, mulher? O que é isso, rapaz? Eu vou direto para o banheiro, tranca a porta, tomo um banho e ver se você já dormiu. Sabe aquelas 3 horas no banheiro? É isso que dá vontade. Agora eu vou ter coragem de pedir para ela alguma coisa? Ou então chegar em casa e falar assim, amor, vamos ali fazer um carinho? Carinho? Não vou mesmo, rapaz. Dá uma mordida. A coisa mais importante na nossa vida, que mais pode acrescentar e direcionar e transformar e abençoar você, é seu relacionamento com Deus. É a coisa mais importante da sua vida. O meu relacionamento com a minha mulher é importante, mas com Deus é mais importante. Se uma mentira, facilmente perdoável, mentirinha de nada, se eu fui ou não fui num lugar, puro medo, pura bobeira, idiotice de homem. Se isso quebra um relacionamento com uma pessoa, o que os nossos pecados não fazem com o nosso relacionamento com Deus? Posso dizer para você o que isso faz com Deus? Nada. Mas sabe o que faz com a gente? A gente foge de Deus e estraga tudo. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios, abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. 2 Coríntios 5, 21, e hoje a pregação é de um versículo só. Muitos de nós temos dificuldade de nos aproximar de Deus, de nos relacionarmos com Deus, e presta atenção no que eu estou falando, porque você não compreendeu como Deus é. Nós não entendemos o poder da graça e do perdão de Deus. E por isso, infelizmente, muitos de nós que um dia decidimos seguir a Deus e andar com Jesus, como eu decidi ser amigo, apaixonado e andar com a Juliana, um dia, eu não me senti bom bastante. Achei que ela não falaria comigo, fiquei com medo dela e quis fugir dela. Assim também, mesmo que a gente é crente, a gente tem direito a um relacionamento com Deus, a gente não se acha justo bastante e sofremos um tipo de complexo de inferioridade. Diz assim, complexo de inferioridade espiritual. Vamos, gente? Fala assim, complexo de inferioridade espiritual. De novo, não precisa levantar a mão a quem tem aqui complexo de inferioridade. Não precisa levantar a mão. Mas todos nós podem levantar a mão. Agora, se eu perguntar, quem concorda que lá no fundo tem complexo de inferioridade espiritual? Eu tenho. Porque a maioria das vezes eu acho que Deus está bravo comigo. Eu acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que Deus tem alguma coisa contra mim. Eu acho que Deus não responde a minha oração. Eu acho que eu não sou bem-vindo. Eu acho que as coisas não acontecem porque Deus está com raiva de mim. Eu acho que eu estou lascado diante de Deus. Isso é um complexo
de inferioridade espiritual. A gente se sente impuro, a gente se sente condenado e a gente vive tímido. Tímido. Por quê? Porque eu vou chegar em casa, depois de fazer isso, e vou pedir para minha mulher um banquete? Eu vou pedir para minha mulher o melhor? Eu não. Eu falo assim, um pãozinho velho tá bom. Moço, se você deixar eu beber água antes de dormir, já tá bom, porque eu mereço é morrer. Aí eu começo a viver uma vida espiritual de pão velho. Porque eu digo o seguinte, Deus está com raiva de mim, nunca vai me abençoar. Então eu vou viver de migalha. Isso é complexo de inferioridade, porque eu me sinto culpado, porque eu me sinto errado. Você entende isso? Agora pensa comigo, se você é esperto, eu creio que aqui só tem gente inteligente, porque vem na quinta-feira. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é uma pessoa inteligente, pensa, será que essa pode ser uma das principais causas, porque nossa vida com Deus é tão pequena, e porque as aventuras e graças e experiências espirituais são tão raras? Será que é por isso que há uma distância entre o que a Bíblia fala e o que eu vivo? Será que é por isso que eu vejo, o tesouro de Deus lotado e meu bolso vazio? Será que é por isso que eu sei que Deus é o mesmo ontem, hoje e tal, mas eu não vejo os milagres? Será que é por isso que o Evangelho fala que eu seria isso, que eu seria aquilo, mas quando eu vou ver a realidade, isso não aconteceu ainda comigo, e eu falo assim, só acontece com os outros, comigo não, porque eu sou pior. Complexo de inferioridade espiritual, complexo de inferioridade espiritual, complexo de inferioridade espiritual. Será, gente? E se a gente acabasse com isso? E se isso mudasse? Será que podia mudar muita coisa? Alguns dizem assim, eu não mudei o bastante, eu não sou bom o bastante, eu não mudei o bastante para ser um crente mesmo de verdade. E sabe que tem gente que fica um tempo na igreja e vai embora só por causa desse problema? Por isso que eu preciso ler para você, e você não vai me impedir, eu vou ler, mesmo que você não queira, eu vou ler para você talvez um dos versos, só esse versículo. Se você anotasse ele na palma da sua mão e nos próximos 2 dias não lavasse a mão e andasse por aí decorando esse versículo, talvez isso fosse uma das chaves mais poderosas de avivamento e de bênção na sua vida, porque está escrito assim, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou ler de novo. Aquele que não conheceu pecado. Quem é esse? Jesus. Então, Jesus que nunca conheceu pecado, Deus, Ele é Deus. Deus fez Jesus pecado por nós. Deus fez Jesus virar pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Um verso misterioso, difícil de entender. Por isso você vai ter que, por favor, botar mais neurônio aí, porque não é um verso simples. Ele não é simples em português. Ele não é fácil. Mas ele é tão importante que é um versículo só. Vale a pena você se esforçar para entender, porque pode uma chave, uma senha, um poder vir quando você entender isso. Eu vou ler de novo. Jesus, que nunca conheceu o pecado, que é o Filho de Deus puro, imaculado e perfeito, quando veio à terra como homem, Deus o fez pecado, Deus fez ele virar pecado, de alguma maneira que você vai entender, Deus fez Jesus virar pecado, para que você que é pecado, fosse feito como Jesus é. Então Jesus, que é puro, santo, justo, perfeito, você é pecado. Deus, quando Jesus veio, fez assim. Ele se fez pecado e você foi feito ele. É isso que o texto está falando. O texto está falando isso. E muitos crentes não compreendem isso. Muitos crentes não entendem que o próprio Jesus, que nunca pecou, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justos aos olhos de Deus.
Essa é a grande verdade. Então eu quero que você entenda uma coisa e que você visualize agora. Quero que você visualize agora. Tem uma cruz aqui. Está aqui, ó. Ela está aqui. Está vendo a cruz aqui? Está vendo. Nós estamos voltando 2000 anos, é lá no Calvário. Tem uma cruz aqui. Tem uma escadinha aqui. E ó, está te chamando. Pode vir. Você, pecador. Vem cá, mentiroso, sem vergonha. Vem cá. Sobe na escadinha. Te matar aqui, ó. Seu lugar é a cruz. Pode vir. Você, moça, está achando que vai escapar? Você acha que não está tudo escrito lá diante de Deus? E o diabo está te jogando na orelha. Culpado, sujo, mentiroso, sem Deus, trapaceiro, fez tudo errado. Quando era moça, bebeu demais, namorou errado, fez trem errado. Vai lá, sobe aqui, vai. Vou te matar ali na cruz. É o seu lugar na cruz. E aí você está vindo para morrer, quando alguém pega e puxa a sua camisa e fala assim, se você morrer lá, você está acabado, você não tem condição, não. Eu sou mais forte que você. Fica aqui. Eu vou lá para você. Aí ele vem por você. Para ser você mesmo, ele só que antes de subir, ele fala assim, então peraí, antes de eu subir, passa para cá. Passa para cá. Que? Sua identidade, sua história, sua carga. Passa para mim tudo. Pega o seu histórico escolar, seu histórico de vida, tudo, pega tudo. Ó, esqueceu aquilo lá. Não, e aquilo. Não, lá nos 15 anos, tá, aquele negócio com sua mãe, aquela saída lá. O arquivo de Deus vai passando e você vai entregando. Ele pega aquilo, põe para dentro dele e vem aqui agora e sobe a escada e os romanos vão lá e mata ele, depois enfia uma lança em alguém que ele mesmo não tinha nada dele para levar. Mas ele levou tudo seu. O que você precisa entender, e é a grande mensagem do Evangelho, é que ao assumir o nosso lugar na cruz, Jesus Cristo assumiu também os seus pecados. Deixa eu dizer, isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Você nem tinha nascido, mas Ele é Deus, Ele já te viu na eternidade. Ele já sabia da sua vida, Ele entrou na história da sua vida, Ele veio aqui no dia que você estava se convertendo, ou hoje que você vai se converter, Ele falou, me passa o seu pecado, Ele pegou isso, voltou lá 2000 anos atrás e subiu na cruz. Então é louco porque é Deus, mas você volta 2000 anos atrás e se você ver, você pode ver os seus pecados castigados em Jesus na cruz. O seu pecado, o seu, de ontem, de hoje de tarde, da semana passada, da sua vida toda. Jesus levou, Ele não apenas levou os seus pecados, Ele não apenas levou, mas Ele assumiu de tal maneira o seu lugar que Ele disse, eu sou o Paulo, eu me faço Paulo, quem vai morrer aqui é o Paulo em mim. O Paulo em mim vai morrer aqui. Então não só levou meus pecados, mas Ele me levou. Ele me levou. Ele se fez pecado por nós. E o texto diz, para quê? Para que quando Ele vem no meu lugar e tira tudo de mim, eu fosse feito o que Ele é. O que nós dizemos é uma troca. É uma troca. Ó, peraí, tira a camisa, me dá a sua, põe a sua aqui, não peça, eu vou no seu lugar, tira o sapato, põe a calça, tira aqui e tal, peraí, o coração, pega o meu. Ele vai para lá, como fosse você, quando você percebe, chora e fala, esse cara é doido, ele não fez nada. Ele não tem nada a ver com tudo, foram minhas escolhas. Eu sabia o que eu estava fazendo, a culpa é minha. Ele não tem nada a ver, ele não fez nada, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Por que ele fez isso? E quando eu começo a perceber, o coração que ele vai colocando dentro de mim começa a mostrar um amor que eu não entendia. Ele faz isso só por amor, porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu filho, para que, se você crer nele, ou seja, trocar com ele de lugar, você não morra,
Você tem vida eterna, mas e ele? Ele morre. Só que ele, sendo Deus, ressuscita depois. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor. Isso que eu vou ler para você, se você entender, meu querido, é diamante. Isso aqui é diamante. Isso aqui é um poder muito grande. Isso aqui é diamante. Diz assim, Romanos 5. Romanos, é o mesmo apóstolo Paulo, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Você está comigo? Está acompanhando? Quem está lá atrás está acompanhando? Está acompanhando? Está entendendo? Eu posso começar de novo. Eu posso tentar de outra maneira, porque para mim, não importa se eu parar agora, mas você tem que entender esse ponto. Diga comigo assim, a troca do Calvário. Fala mais alto, a troca do Calvário. Só homem que mais pecador é do que mulher, fala assim, a troca do Calvário. Claro que homem não é mais pecador que mulher, coisa nenhuma, mulher é muito mais. Então mulher fala assim, a troca do Calvário. Isso é chamada troca do Calvário. Na frente da cruz, Jesus falou, troca. Toma minha justiça, me dá os seus pecados. Eu vou morrer no seu lugar. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Mas no mundo espiritual está acontecendo agora. Diz assim, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, quem foi o primeiro homem que pecou? Como é? Como chama o coitado? Adão. Quem é Adão? Quem é Adão? O primeiro homem. Então nós podemos dizer, ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Então diz assim, tal pai, tal filho. Ele é o nosso pai, é o primeiro, dele todos vieram. Tal pai, tal filho. É isso que ele está dizendo. Se pela transgressão de um só Adão, a morte reinou no planeta Terra, isso que nós vemos no planeta, gente, de assassinato, de maldade, de indiferença, egoísmo, vaidade, não é? Tudo isso que nós vemos, egoísmo, vaidade, inveja, tudo isso que a gente vê é o pecado reinando. Ele diz, se pela transgressão de um reinou a morte, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o dom, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diz assim, que de Adão nós herdamos o pecado. Todo mundo é pecado aqui porque é filho de Adão. Mas agora quem crer em Jesus, não todos, não são todos, mas quem crer em Jesus, por isso o texto diz, não é? Mas aqueles que recebem, eu pergunto, você já recebeu? Aqueles que recebem a imensa provisão de graça, que é quem? Os que recebem Jesus, os que se tornam cristãos mesmo, que escolhem crer, receber e agarrar em Jesus, os que recebem Jesus, recebem a dádiva da justiça. Dádiva é de graça, é um presente. É um presente. Outro dia eu estava com uma pessoa conversando, e ele estava me agradecendo, você fez isso, estava assim, eu falei, para. Ele pegou e falou assim, abriu o relógio dele e falou assim, toma, é seu. Eu falei, não, é seu, não é seu. Então, me deu um relógio. Eu falei, eu não posso receber. Ele falou assim, Deus mandou eu te dar, por favor faça, eu estou tão tomado de gratidão. E me deu o relógio dele, ontem eu estava usando o relógio que o cara me deu. Eu não tive como, eu briguei, xinguei, falei que eu não podia. Ele falou assim, ele é seu. Uma dádiva. Sabe que Deus está brigando para dar para a gente e a gente não quer receber? A justiça de Deus, essa troca. Isso é a maior dádiva que tem. A maior dádiva. É a mesma coisa, gente, que se naquele dia da mentira eu chegasse em casa e a Juliana e beijo, amor e tal, e eu, aí ela, que foi? Aí, e sabe o que eu descubro?
que ela esqueceu, que não existiu, que não fui eu, que eu estou livre, que não tem registro. Pensa, todo o medo que eu estava de aproximar dela é uma idiotice, porque ela apagou. Ela estava louca para eu chegar logo. Ela estava dizendo que você demorou, amor. Nossa, eu fiz tanta coisa gostosa para você. Eu quero te encher de beijo. Eu tenho tanta coisa legal. A cama já está quentinha. Eu já fiz seu banho na banheira. Antes eu vou fazer uma massagenzinha. E eu vou passar a mão nos seus pés. E eu já peguei os óleos e os aromas. E eu já fiz tudo. E vamos lá. E olha aqui. E tal, minha camisola. E não sei o quê. E papai. E eu falo, hã? Alguém pirou aqui. Não é possível. Isso é perdão. Desaparece. Agora, sabe como nós vivemos? Morrendo de medo de voltar para Deus. Morrendo de medo de aproximar dEle, mantendo distância. Porque a gente tem medo dEle bater na gente, dEle punir a gente. Sabe por quê? Porque a gente não recebeu a dádiva. Ele tira para dar e a gente fala, não quero. Ele diz, a dádiva da justiça. E quem receber a dádiva, diz assim, reinarão em vida. Por que a gente se sente uns escravos miseráveis? Por que a gente se sente uns lixos miseráveis? Sabe o que Deus está falando para você, seu pecador sem vergonha? Que o que Deus tem para você é que você reine em vida. Em vida fala aqui, dessa terra. Esses meninos aqui, Deus fala, tudo rei. Rei. Deus quer que a gente reine. Reine como? Sentar num trono, botar... Não. Reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre os problemas, reinar sobre as forças demoníacas, reinar contra todo o mal tramado contra você, os planos para destruir sua vida. Você reina. Quem reina está o quê? No trono, no controle. Para agora a situação. Pode ir para lá. A coisa harmoniza. Você vira o rei. É a mesma coisa que chegar em casa e a sua mulher falar assim, poxa, por que você demorou? Sendo que eu não merecia. Você está reinando. Muda a situação. Gente, eu não estou falando algo simples. Eu não estou falando para você de algo simples. Por favor, dá uma olhada com cuidado. Eu estou falando para o olho do furacão. Eu estou falando da coisa mais central, mais importante, revolucionária, poderosa. Paulo está dizendo que a justiça de Deus é um dom, é um presente de Deus. Qualquer crente que nascer de novo, ou seja, converter, receber a nova natureza, não vai não, suado. Agora o trem está ficando bom, rapaz. O que é isso? Tem que pegar o menino, né? Tá bom. Mas como a pizza lá fora para mim? Antes, ele diz assim, nós éramos pecadores condenados. Agora nós somos filhos de Deus. Plenamente justificados. Vamos aprender a falar aleluia? Ela falou, vamos falar? Fala assim, aleluia. Aleluia. Diga assim, aleluia. Aleluia, aleluia. Irmão, eu estou falando para você que Jesus está te dando o direito de reinar em vida, de você se tornar um vencedor sobre as circunstâncias, sobre os problemas. Eu estou falando sério, eu tenho vivido assim, eu tenho vivido desta maneira. Por que você não pode? Porque eu fiz a troca do Calvário, o bobão já ia lá, e eu parei e falei, então toma Jesus. Eu aceitei, eu peguei o relógio, entendeu? Eu aceitei a dádiva, é muito mais. E a minha pergunta é, por que você não faz isso também? Então minha pergunta é, por que muitos cristãos não estão reinando em vida? Por que muitos cristãos, ao contrário, têm sido escravizados na vida? Porque só tem dois lugares para nós. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós reinamos sobre as situações. O escravo tem um trem aqui assim nele, um anzol. Ele tem que ir. E você fala, está dando tudo errado, eu não queria ter feito, isso me pegou. Você está por baixo. Por baixo. Você não tem a sensação, por que eu estou sempre por baixo? Por que eu nunca assumo o controle? Por que tudo vai assim? Por que a coisa sempre acontece? Por que sempre eu perco? Por quê? Porque você não está reinando. E por que não está reinando? Porque você não fez a troca.
Você está achando que o evangelho é uma religião. Você está achando que por entrar num prédio, você está achando que agora tem um nome de batista lá, e esse nome nem é tão bom assim, tem muita gente querendo chamar de presbiteriano, por causa da JBBS, ninguém quer ser batista mais, não é? Mas, pensa bem, porque você acha que só ser religião, você já está legal. Cara, você pode ficar na igreja até mofar. Isso não vai acontecer. Se não acontecer aqui dentro de você. Sabe por que a maioria não está reinando em vida com Cristo? Porque não teve a revelação da justiça de Deus e não receberam esse presente ainda, essa dádiva. E eu pergunto, como é que é recebido então, pastor? Como é que é recebido então? Como é que eu recebo? E é o último verso que eu vou ler. Abra sua Bíblia. Romanos 1, 16 e 17. Como é que eu recebo isso? Como é que eu recebo isso? Eu fico tão feliz das crianças aqui, que para mim é como se tivesse um teclado tocando ao fundo, um louvor assim, eu pregando com música, as crianças aqui, sabe por quê? Porque a mãe fala assim, eu vou lá até levando a minha criança. Para muitas pessoas fala assim, eu não vou não por isso. Agora quando a mãe vem e fala assim, não, eu vou com minha filha mesmo, para mim não tem nada mais lindo, não é? Isso é fome de Deus, isso é vontade de receber de Deus. Romanos, você achou aí? Romanos 1, 16 e 17. E aí o apóstolo Paulo fala esse verso aqui, ó. E aí você pensa bem quando a gente está lendo agora. Você achou aí, gente? Faz favor, você não vai nem abrir a Bíblia. É porque não quer revelação mesmo, né? Não quer mesmo. Quer continuar por baixo, né? Quer continuar comendo pão de escravo, não é? Não quer receber reinado. É trouxa mesmo, hein? É trouxão mesmo. Já acostumou, né? Já gosta da senzala, né? Tá bom demais essa senzalinha aqui. Eu sou pobre, vou viver pobre o resto da minha vida, né? Abre a sua Bíblia, rapaz. Vai lá, luta. Eu estou falando uma coisa assim que vale os planetas, isso aqui vale as nações, isso aqui vale tudo. Diz assim Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. É primeiro para o judeu, porque é lá que chegou tudo, depois para o grego e para todo mundo. Porque no Evangelho, sabe por que eu sou evangélico, gente? E digo com muita honra. Porque só no Evangelho, nas boas novas, na mensagem de Cristo, só na pessoa de Jesus, porque no Evangelho é revelada. O que é revelado? Está coberto aqui, ninguém sabe o que é o carro, lançamento do ano, como será que ele é, não dá para ver, e aí eu pego e faço assim, aí todo mundo, foi revelado. É isso, no Evangelho é revelado. Tirou o véu, tirou o que tampava. O Evangelho descortinou. O Evangelho, agora eu vejo. Então agora em nome de Jesus, aqui ó, desde lá, aqui ó. Estou tirando o véu aqui ó. Não, vamos lá, olha o lançamento, vai lá ó. Foi revelado. O que nós estamos vendo agora? Não estou vendo nada não. Caramba, cheio de não crente aqui. Porque o quê? O diabo cegou o olho do não crente para ele não ver. Então também agora tira a venda do seu olho. Porque olha aqui, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que é a justiça? O Evangelho fala da troca. O Evangelho mostra a troca. O Evangelho diz, Cristo foi para a cruz no meu pecado. Você foi para a cruz? Quem já foi crucificado aqui? Ninguém, pô. Nenhum de nós, e todos tínhamos que morrer na cruz. Era o nosso lugar e ninguém foi. Por que você não foi? Porque há 2000 anos não foi no seu lugar, rapaz.
Esse é o fato histórico, é o evangelho. Ele foi no seu lugar, por isso que é bom, por isso que é feliz, por isso que toda a igreja canta, louva, adora. Por isso que nós dizemos, eu sou o devedor, eu sou um devedor. Por isso que a gente, o tempo todo, eu estava andando na rua hoje, eu falei, Deus, eu nunca quero te pedir nada, eu não mereço nada, eu nem quero, não preciso de nada, você já me deu tudo. E eu dizia para ele na rua andando, eu falei, eu sou devedor, eu sou devedor. O povo andando na rua, eu falava assim, lá vai mais um maluco, porque eu falava na rua. Eu estava andando falando hoje, né? Porque o evangelho é loucura. E eu dizia, eu sou devedor, glória, eu sou devedor. Os caras deviam falar, não, o cara deve estar devendo tanto que ele já está pirando com a dívida dele. Não é mesmo? O cara é maluco. Mas olha aqui, o texto diz, no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela... A justiça é pela... Fala de novo, é pela... Você sabe o que essa palavra significa? Fé. Sabe o que é fé? Fé é confiança, fé é certeza. Fé é ver o que ninguém vê, é fé. Você tem fé. Você tem fé porque você está aqui dentro há 2 horas e você não está com medo desse telhado cair. Você acredita, esse construtor, esse calculista soube fazer um cálculo. Isso é fé. É quando você não viu o cálculo, você não sabe que viga tem lá em cima, você não sabe se tem uma trama, você não sabe se alguém botou uma bomba aqui para esse trem cair e te matar, e você está aqui numa boa. Por que está numa boa? Porque você está com fé, você confia. Aplica isso para o mundo espiritual. Fé é certeza, certeza que Deus fez, mesmo que você não vendo, é verdade. Fé diz, é verdade. É uma certeza, é uma coisa. Eu não estou vendo a sua fé, eu não consigo enxergá-la, mas você está aqui. Você está aqui numa boa, você não está desesperado, não tem ninguém assim toda hora olhando, quer dizer, agora alguns começaram a olhar, né? E realmente ali está meio enferrujado, mas, entendeu? Não tem, isso é fé, essa confiança de que é verdade. Fé, escuta o que eu vou dizer, talvez a definição mais simples e a mais profunda sobre fé que eu posso dizer, fé é fé na palavra. Fé é fé na palavra. Está escrito na Bíblia, é verdade. E aqui na minha Bíblia está escrito que você é justo pela fé. E por isso ele diz assim, como está escrito, o justo viverá. Está escrito aí, Rafael? Está escrito na sua Bíblia? Então é verdade. O justo viverá pela fé. Pastor, como é que eu recebo isso tudo aí? Pela fé. Eu creio que eu fui salvo ao receber Jesus. Creio que a salvação é mais do que ir para o céu. Creio que a salvação inclui receber em vida, agora, o Paulo, marido da Juliana, que tinha mentido, mas que desapareceu tudo. Por quê? Porque eu recebi a justiça de Deus. Creio que isso é uma dádiva, é um presente, que Deus fez assim, toma, que eu só tenho que receber. Eu creio que esse presente me torna justo, eu não sou, mas me tornou, o presente me tornou justo. Assim como aquele cara me deu um relógio e eu passei a ser dono de um relógio, quando eu recebo a justiça de Deus, eu me torno justo. Então você não é justo, você foi tornado justo. Você se torna justo, como justo aos olhos de Deus. Deus olha para você assim, ó, Ele olha para você e você, puxa, me torno justo. Eu me torno alvo das bênçãos de Deus. Eu me torno alvo das bênçãos de Deus. Você não entende essa palavra. Eu me torno alvo das bênçãos de Deus. Alvo, gente, é quando eu pego um ovo podre e eu olho o tiê aqui, eu falo, é nele que eu vou jogar. E ele se torna o alvo do meu ovo podre. Aí eu jogo nele, pá e pá. Agora faz o bem. Deus pega aquela bênção e porque agora eu sou justo, eu me torno o alvo das bênçãos de Deus. Toma aí, filhão. Pega aí, filhão. Toma agora aí, filhão. E lá vai mais outra aí, filhão. E vem tudo. Ploc, ploc, ploc. É tudo cesta de 3. Lá direto, na rede. Porque Deus não erra a mira. Você se torna alvo da bênção de Deus. Alvo da bênção de Deus. Quando isso acontece, seus pecados foram perdoados
e continuarão a ser perdoados se você se arrepender e confessar. Seus pecados, quando você recebe, são esquecidos. Esquecidos. Como diz em Hebreus 8:12, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Porque você foi tornado justo. Seus pecados são purificados. Purificado significa apagados, igual mancha. Sumiu, não tem mais nem marca. E a sua natureza pecaminosa, suja, imoral, que vai te levar para o inferno, porque você insiste em afrontar a Deus, não tem temor de Deus, e você quer provocar a ira de Deus, quando Ele te declara justo, porque você arrependeu, parou de pecar, desistiu do seu pecado, o seu pecado, não é perdoado e a sua natureza é substituída pela justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que eu fosse feito perfeito, justiça de Deus. Então, viver livre do pecado é o normal da vida cristã, gente. Isso que eu acabei de falar é o normal. Esse é o padrão para todo mundo. Eu chamo isso de quê? A vida cristã normal. E quem está ali gravando hoje, né, já pode anotar o título da mensagem, que é a vida cristã normal. Isso é a vida cristã normal. Ela é obtida pela fé. A mesma fé que te salva é a mesma fé que te justifica. Então, talvez aqui, para terminar, talvez você esteja achando super legal isso que eu estou falando. Talvez você esteja achando fantástico, mas isso não é para você. Não tem nada a ver com você, você nunca vai ter isso. E você nunca vai ter esse perdão. Nunca vai ser livre aos olhos de Deus. E nunca vai se tornar alvo das bênçãos de Deus se você não se converter seriamente a Jesus. E não recebê-lo como Senhor e Salvador. Porque ninguém recebe a troca sem se tornar um convertido a Jesus. Se você não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai receber a vida eterna. Ao contrário, você vai perecer nos seus pecados. Então, isso só acontece se você se converter. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para amanhã, depois, se tornar justo, é você ter certeza da sua salvação, que pode ser agora mesmo, hoje mesmo, se você receber Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e ainda vive lutando com aquela nojenta, terrível, baixa estima espiritual, não é? Aquela baixa estima espiritual. Se você já é convertido, mas continua se desmerecendo, com medo de aproximar de Deus, ó céus, ó vida, eu vou comer pãozinho velho, enquanto Deus quer te dar um banquete. Se você está convertido e atormentado por lembranças, sentimento de culpa, você pode agora, nem precisa converter, porque já converteu, mas você pode agora se apropriar pela fé do benefício da grande troca da cruz. Você pega agora, é o relógio ali, é pegar agora. Então você pode, leve os seus pecados para a cruz, traz aqui para a cruz, deixa os seus pecados lá na cruz, os pecados de um crente que ainda fica carregando pecado, e receba o quê? A folha em branco, a justificação. O título que ele vai botar no você, justo, está escrito aqui, ó, justo, acabou. E a partir daí, acabou. Você vai viver agora em vitória, você vai viver pela fé. E aí você pode dizer, você é a justiça de Deus. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Você que sabe, eu só prego. A única coisa que eu faço é pregar e orar. Eu vou orar agora. Eu vou orar agora porque eu não posso ter um culto dessa sem muita oração agora. Agora é o momento da oração. Vou pedir o pessoal aqui para fazer um sonzinho aí para mim, porque eu vou ter um período agora muito importante de ministração. Está lançada a palavra, não a palavra de um pregador, a Bíblia. A palavra de Deus é penetrante como uma espada. Ela é uma espada. Ela entra lá no seu espírito. E você é que sabe. Primeiro,
Você não tem nada a ver com o que eu estou falando. Passou aqui, caiu de paraquedas, vai entrar e sair, vai embora. Está surdo, nem ouviu o que eu falei. Tem gente assim. É os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Cego, surdo e mudo. Por favor, se você está desse jeito, fala, não entendi nada. Começa a clamar onde você está agora, gemendo, falando, Deus tem compaixão de mim. Não me cega, não endurece meu coração. Por favor, não jogue sobre mim minha culpa. Tem misericórdia de mim. Começa a clamar, porque se você está ouvindo uma mensagem dessa e não viu, não ouviu, não entendeu, você está mais morto do que morto. Isso aí significa um inferno pertinho de você. Porque Deus está endurecendo seu coração, como fez com o Faraó, para você ir para o inferno. Você tem que pedir misericórdia para Ele. Talvez você fez alguma coisa muito grave, e Deus está dizendo, passou do limite. Clama, porque pode ser que Deus ainda tenha misericórdia de você. Segunda coisa, você está aqui, entendeu tudo, mas não tomou a decisão ainda. Não tomou porque tinha vergonha, não tomou porque não entendia, não tomou porque não quis, não tomou porque pensava em fazer isso só quando tivesse velhinho, para ainda poder fazer muita farra, muita safadeza, aproveitar muito o pecado sem entender que isso é só morte. Então você agora está falando, não, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estou perdendo de reinar com Cristo. Eu estou virando escravo, eu só tomo na cabeça, eu só estou por baixo, toda hora eu estou por baixo, toda hora eu estou por baixo. Irmãos, a vida é igual um colchão. A vida é igual um colchão, irmão. A vida é igual um colchão. Quando a gente está por cima dele é uma delícia, mas quando ele está por cima da gente, é sufocante. Como é a sua vida? Você tem reinado na sua vida? Ou seja, você está deitado no macio? Ou esse colchãozão pesado caiu e você está... Quando as circunstâncias da vida vêm por cima, gente, quando a vida resolve vir contra a gente, é mortal. É sufoco. Por que há tanta gente deprimida, angustiada? Por que há tanta gente sofrendo barbaridade? Porque não está experimentando liberdade. Ao invés de reinar sobre as circunstâncias, sobre as forças do mal reinam. O colchão virou em cima de você, te deu um tombo e te sufocou, queridão. Jesus veio te salvar. E tem gente que fala, salvar do quê? Salvar do quê? Debaixo desse colchãozão, que pesa 1 tonelada, que só ele tem poder de virar, você vai morrer. Preso, enjaulado. E aí o que você tem? Solidão, angústia, sensação de aperto no peito, vazio espiritual, desespero. É desesperador viver debaixo do colchão. Porque não é um colchão, gente, é a vida. É o peso de tudo em cima da gente. A vida é linda, a vida é doce e descansadora quando eu estou por cima. Por isso ele disse, se você fizer a troca, entrar comigo mesmo, você reinará em vida. Isso fala de privilégio, controle, autoridade. O rei está por cima. Está por cima. Agora o escravo está por baixo. Por isso a Bíblia diz, vocês são escravos do pecado, porque o diabo é o vosso pai, e o pecado tem domínio sobre a sua vida. Meu queridão, é vida ou morte, bênção ou maldição. É uma escolha. Tem gente que nem ouve, nem vê, nem escuta. Tem gente que ouve, vê, escuta e não toma decisão. Porque sangue de barata. É gente que nunca decide. É gente que não tem iniciativa. É gente que fica assim, um dia, vou pensar. E fica assim. Ou, já pensou e não quer mesmo. É o seu direito, é a escolha de cada pessoa. E está tudo bem, somos irmãos, somos amigos. Um beijo para você. Mas tem aqueles que já converteram, que querem se converter, mas que querem também reinar com Cristo, que quer viver livre, que quer troca, que quer acabar com esse complexo de inferioridade, essa espírito de miséria, onde a gente pensa que a gente não merece nada. Cara, pelo amor de Deus, tem que estar muito forte, está muito ousado, está muito claro. É porque Deus hoje está marcando assim, ó. É claro. É sim, sim, não, não. Não é? Por quê? Hora de decisão. É uma hora de tomar decisão. É uma hora importante para a sua vida. Eu já tomei a minha. Sabe? Eu já tomei a minha. E pode ser que outro dia eu falo até uma outra mentira para minha mulher. Nunca, eu sou doido. Mas pode acontecer.
Mas se acontecer, eu continuo em cima da cama, sabe por quê? Porque a justiça que está dentro de mim vai me levar ao arrependimento. Na hora, o diabo vai tentar vir e falar assim, oh não, ele está reinando em vida, ele está coberto pelo sangue, ele está vestido de vermelho, o manto de Cristo é sobre ele. Mas a tristeza vem porque o Espírito Santo está dentro de mim e fala assim, você mentiu para sua mulher, mentir, isso é feio, não é feio não, é horroroso, me perdoa, pede perdão para ela, amor, eu menti para você, me perdoa. Ela fala, tá bom filhão, você reina em vida, eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei quem você é, eu tenho confiança em você, não faz isso, para que ter medo de mim? Fala a verdade, sou sua amiga. E tudo é normal, e a vida não cai num inferno por causa de um erro nosso. Vamos orar, fica de pé. Vamos orar. Vamos orar. Quero dizer para você que esse culto não é culto do pastor Paulo. Esse é culto do Senhor Jesus. Essa igreja não é uma igreja do pastor Paulo. Essa igreja é a igreja de Jesus. O culto que tem domingo não é o culto do pastor Paulo, é o culto do Senhor Jesus. O culto que tem sábado à noite não é o culto dos jovens, é o culto de Jesus. Quem lidera, quem fala, quem ministra, quem faz tudo é Jesus. Nós somos só a boca dele. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando de mim mesmo. O que eu falei, eu não falei por mim. O que eu falei aqui, quem falou foi Jesus Cristo. Ele é o Senhor desse culto, Ele é o dono da minha boca, Ele é o Senhor da minha vida. Quem falou foi Jesus. Quem está mandando essa palavra para você é o Filho de Deus. O Filho de Deus que está vivo. Ele manda falar para você isso. E você já ouviu o que Jesus falou. Você não tem que responder ao pastor Paulo, você não me deve nada. Eu sou nada mais, nada menos do que um papagaio que fala o que Jesus manda falar. Eu sou apenas alguém que usa a voz para deixar Deus falar. Sua resposta é a Ele. Sua resposta é a Deus. Quem vê você é Deus. Quem conhece você é Deus. Quem sabe se você está por cima do colchão ou por baixo do colchão é Deus. Quem conhece as suas verdades íntimas, quem sabe quem você é Deus e não sou eu. Eu não sou, eu sou igual a você, eu sou seu irmão, eu estou na mesma situação, eu já tomei minha decisão, eu já fiz a troca, eu nunca vou para a cruz, eu não entrarei em juízo, eu já estou salvo, eu vou para o céu, eu não tenho medo de morrer, eu vivo reinando em vida, o diabo não tem domínio sobre mim, maldição não pega em mim, o diabo não me dá tropeção, eu não vou cair na tentação, eu não vou viver em medo, em angústia, eu vivo em paz, em alegria, porque eu durmo em cima do colchão, Ele já fez isso comigo, eu estou só convidando você, dizendo, você não quer também? Você tem que tomar uma decisão, a decisão sua não é para mim, é para Jesus, e nem é para mim e para Jesus só, é para você, porque é uma dádiva para você, foi dado para você como uma dádiva de Deus. Você quer pegar o presente que Ele te deu, cuspir nele e jogar fora, faça isso, é seu direito, você tem todo direito, você é dono da sua vida, Deus te deu livre-arbítrio, mas você quer ser uma pessoa, não é, que dá uma virada na sua história, quer tomar posse daquilo que é o plano mais elevado para a vida de um crente, que não é frequentador de igreja, nem que aprende a fazer umas oraçãozinhas, umas rezinhas, vai uma vezinha ou outra num culto, uma vez por mês vai numa igreja, de vez em quando dá R$20 aí no Natal, mas quando volta para casa é o mesmo vazio, a mesma solidão, a mesma tristeza, os mesmos problemas. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando do poder, da virada, da revolução, da vida de fé. Eu estou falando de algo que é a dádiva de Deus. Eu estou falando de vida abundante. Eu estou falando de você entregar mesmo sua vida a Cristo e fazer um pacto de vida com Ele. É isso mesmo. É isso que eu estou falando. Então, se você hoje quer tomar uma decisão ao lado de Deus, tomar uma decisão mais, tomar uma decisão de converter, tomar uma decisão de fazer a troca do Calvário, tomar uma decisão de receber o presente, tomar uma decisão de pegar a sua dádiva, tomar uma decisão de virar esse colchão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos ter um tempo de clamor aqui, nós vamos orar aqui agora, nós vamos orar, né? Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus agora. Senhor, vira a minha vida, Senhor, Senhor, vira a minha vida, eu quero ser feito justiça de Deus, eu quero receber a virada, eu quero a revelação, eu quero a vida nova, eu quero a libertação. Tem gente que está vindo convertendo, tem gente que está vindo consagrando, tem gente que está vindo pegando a justiça, tem gente que está vindo largando a vida do passado, tem gente que está vindo converter, tem gente que está vindo receber. O que você achar, vem, nós vamos orar. É um momento da gente orar, é um momento de todos nós clamarmos e falar, não, chega, eu quero uma virada na minha vida, eu quero receber a dádiva de Deus, eu quero fazer a troca lá no Calvário, eu vou jogar meu pecado lá nessa cruz, a cruz está aqui, ó. Você vai jogar seu pecado aqui e fala, eu quero pegar a justiça de Deus. Como eu faço isso? Pela fé.
Então, se você quer sair do seu lugar pela fé e vir aqui fazer a troca do Calvário, deixar a velha vida e pegar a nova, deixar agora, né, os pecados e pegar a justiça de Deus, vai lá, pode pegar, é seu, é para você. Veio aqui à frente, ao altar, para um momento especial de oração. Curva a sua cabeça diante de Deus. Nós vamos orar por você agora, mas você que está aqui, espere, porque vamos orar por todos, mas eu vou orar primeiro pelos que vieram aqui primeiro. Senhor, levanto minhas mãos, Pai, e com a minha boca, Deus, eu confesso em fé, pela fé, que o Senhor está operando aqui salvação. Pai, aqueles que hoje estão entregando sua vida a Jesus Cristo, estão aqui na frente entregando suas vidas a Ti, e eu oro por eles e eu peço, Pai, perdoa os seus pecados, opera, Pai, o novo nascimento. Chega de ser escravo do pecado, chega de viver no pecado, chega de ter medo de Deus, chega de ter medo de Deus, chega de andar na impureza, chega de andar na escravidão, chega de viver debaixo do colchão, chega de vazio, chega de dor, chega de perda, chega de inferno na terra. Deus, eu quero pedir, Pai, salva agora, salva, Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir, opera o novo nascimento, salva, Deus, o que ainda não se converteu. Eu oro para aqueles que já se converteram, mas que têm se deixado levar, pelas tentações, pelo medo, têm pisado na bola contra Deus, estão fugindo de Deus, não conseguem viver plenitude, não conseguem ter liberdade, não conseguem crer e descansar, não conseguem receber as bênçãos, não pegam as dádivas. Senhor, eu quero pedir, liberta o crente, às vezes crente velho, mas está escravo do pecado, liberta da velha natureza, liberta do complexo de inferioridade espiritual, do medo, ó Deus, da falta de fé. Eu venho pedir agora, Deus, faz a troca do Calvário, faz a troca, leva os pecados, leva a natureza pecaminosa, leva a derrota e põe neles a justiça de Deus. Põe neles agora, Pai, a justiça de Deus, o novo coração, a confiança, a fé, a certeza de que são aceitos, abençoados. Pai, em nome de Jesus, cada um que está aqui na frente, torna ele alvo da bênção de Deus. Acerta ele, Senhor, acerta com a tua bênção, o teu Espírito Santo, a nova natureza, o amor, ó Deus, a limpeza interior. Limpa, Senhor, e põe agora dentro deles a vida nova, o coração novo, o sentir novo, o louvor, as boas palavras. Tira os palavrões, as raivas, as mágoas, as tentações. Tira, Senhor Deus, os ressentimentos, a inferioridade, e abençoa esses aqui, Pai. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem abençoar, vem curar, Espírito Santo, vem operar, Espírito Santo, vem fazer a obra, Espírito Santo, vem abençoar os que estão aqui clamando, os que estão mudando de vida. Ó Deus, nesta noite, o Senhor Jesus está aqui, e Ele está virando colchões, Ele está botando no lugar certo. Agora você de baixo vai para cima, para de estar por baixo, para de ser dominado por droga, para de ser dominado por álcool, para de ser dominado por mágoa, para de ser dominado por dúvida, por inferioridade, para de ser dominado pela opinião dos outros, para de ser levado, em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa em nome de Jesus. Deus, novo, tudo novo, Jesus, tudo novo, Senhor, vira o colchão, oh Deus, que reine em vida agora, reina em vida, Senhor, reina em vida, recebe o reinado, recebe a autoridade espiritual, recebe poder de Deus, recebe o poder de Deus, recebe em nome de Jesus, recebe. Você que está aí atrás agora, levante a sua mão. Todo mundo agora, levanta a sua mão. Sabe, querido, eu falei ao final, tudo é pela fé.
A fé fala, a fé diz, a fé diz. Eu nunca digo. Eu chego aqui e digo, boa noite, povão, porque eu digo, está tudo cheio de gente aqui, ó. Para mim está tudo cheio de gente. Eu vejo em fé. Eu comecei a pastorear essa igreja com 200 pessoas aqui. Hoje tem mais 14 mil. Eu digo em fé, está lotado. Era uma igrejinha ali em cima, hoje são tantas igrejas. Não tinha dinheiro para pagar uma conta de água. Hoje tem recurso para edificar prédios, mandar missionários. Sabe por quê? Fé, eu falo que os melhores líderes são dessa igreja, os melhores pastores, o povo mais lindo. E eu quero que você use a mesma coisa, porque quem crê fala, quem crê confessa. Levante a sua mão direita e diga assim: eu fui escravo do pecado, não sou mais. Fora de mim toda maldição. Eu nunca mais serei maldito. Eu sou abençoado. Eu sou o alvo das bênçãos de Deus. Diga, eu sou o alvo das bênçãos de Deus. De novo, eu sou o alvo das bênçãos de Deus. Diga agora, eu e minha família, eu e tudo que eu tenho, somos alvo da bênção de Deus. Eu fiz a troca do Calvário. Ele se fez pecado e eu fui tornado justo. Jesus me tornou justo. Eu sou justa. Eu sou justo. Declare, eu sou justo. Eu sou o alvo das bênçãos de Deus. Maldito nunca mais. Maldito nunca mais. Eu reinarei em vida com Cristo. Eu reinarei em vida. Em vida. Eu sobre as circunstâncias. Eu tenho domínio sobre todo o mal. Eu piso na cabeça do inimigo. Eu piso na cabeça do mal. Toda força diabólica está debaixo do meu pé. Diga, toda força diabólica, todo espírito que me dominava, eu domino ele agora. E porque eu domino, e porque eu reino, e porque eu dou ordem, eu digo, vai embora. Vai embora. Vício vai embora. Mágoa vai embora. Inferioridade vai embora. Pobreza vai embora. Imoralidade vai embora. Homossexualidade vai embora. Furto vai embora. Cegueira vai embora. Coração duro vai embora. Tristeza vai embora. Depressão vai embora. Em nome de Jesus, eu sou justo. Fui abençoado porque eu fiz a troca do Calvário. Em nome de Jesus, eu reino em vida com Jesus. Ele é meu dono, meu Senhor, meu modelo, amor maior da minha vida. Eu tenho Jesus em meu coração. Ele vai comigo agora para a minha casa. Ele vai comigo agora para os meus relacionamentos. Ele vai comigo agora para as minhas circunstâncias. Ele virou o meu colchão. Ele virou o meu colchão. Acabou o sufoco. Em nome de Jesus, eu fiz a troca do Calvário. Meus pecados foram perdoados. Meus pecados foram apagados. Meus pecados foram esquecidos. Meus pecados foram esquecidos. Meus pecados foram esquecidos. Deus te abençoe. Tem um